Olá, pessoal! Vamos ver agora o último tecido conjuntivo. Relembrando, estamos em histologia. Histologia é a parte da biologia que estuda os tecidos dos corpos. Estamos vendo os tecidos do corpo humano. Temos 4 tipos de tecidos no nosso corpo: tecido epitelial, tecidos conjuntivos, tecidos musculares e tecido nervoso. Se você não assistiu a alguma das outras aulas anteriores, eu já falei de tecido epitelial, falei de tecido conjuntivo adiposo, cartilaginoso, ósseo e agora falarei do tecido conjuntivo sanguíneo. Então, se você perdeu alguma dessas aulas anteriores, por favor, assista essas aulas, anote sobre essas aulas, porque saber de todos os tecidos assim vai ser importante para você. Tá ok? Então, estou falando agora do último tecido conjuntivo, esse é o 4º tecido. Então, vamos lá. Tecido conjuntivo do tipo sanguíneo. Pessoal, o tecido sanguíneo é formado por diversos tipos de células. Esse tecido possui as funções de defesa do organismo e transporte de nutrientes. Então, ele é o meio de transporte de tudo que acontece no nosso corpo através do tecido sanguíneo. Vale lembrar que o sangue é um tecido líquido, o único líquido do nosso corpo, o único tecido líquido do nosso corpo. Ele é composto basicamente por hemácias, leucócitos, plaquetas e plasma. As funções do tecido sanguíneo incluem o transporte de hormônios até o seu local de atuação, transporte de gás oxigênio e nutrientes às células, captura de gás carbônico e excreções celulares e defesa a agentes estranhos. Uma pessoa adulta tem em média 5 litros dessa substância em seu corpo. Então, essa é a média. Nós temos aí em torno de 4,5 litros, 5 litros de sangue no nosso corpo. O sangue ou tecido sanguíneo ele é formado no tecido hematocitopoiético, mais conhecido como medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha está localizada no interior dos nossos ossos, como os ossos da região pélvica, o externo, que é esse osso aqui no peito, a clavícula e costelas. Então, esses ossos mais longos são ossos que possuem no seu interior o tecido hematocitopoiético, e é o tecido hematocitopoiético que está no interior dos nossos ossos que forma o tecido sanguíneo e joga esse tecido sanguíneo dentro dos vasos sanguíneos. Então, as hemácias são responsáveis pelo transporte de gases no nosso corpo, e em relação ao gás carbônico, o plasma também vai fazer esse transporte. Os leucócitos ou glóbulos brancos, aqui tem uma imagem do lado direito acima, tem as hemácias e aí tem uma grande célula granulada aí, branca, acinzentada, isso é um leucócito. Os leucócitos também são chamados de glóbulos brancos, são células de formato circular dotadas de núcleo. Então, a hemácia não tem núcleo, mas os leucócitos têm núcleo. Desempenham funções de acordo com o tipo celular, embora a função de defesa seja a principal função dos leucócitos, defender o nosso corpo. Os leucócitos correspondem a pouco mais de 1% do volume total sanguíneo. Então, tem muito menos leucócito do que a quantidade de hemácias que existe no sangue. Os leucócitos, pessoal, existem vários tipos de leucócitos. Então, existem os agranulócitos, sem grânulos, você observa assim uma membrana lisinha. Tem os granulócitos, que possuem, então, essa membrana já com grânulos. Então, tem leucócito tipo linfócito, monócito, eosinófilo, basófilo, neutrófilo. Existem vários tipos de leucócitos com atuações diferentes. Cada alteração de leucócito que você tem no seu organismo significa alguma coisa. Então, quando o médico pede um exame de sangue para
querer investigar o que você pode estar tendo, qual tipo de invasão pode estar acontecendo no seu organismo, de acordo com o leucócito aumentado ou diminuído, ele vai entender se o seu organismo está combatendo vírus, bactérias, substâncias tóxicas, são células anormais, são células mortas. Então, existem vários tipos de leucócitos e cada um deles com a sua função específica. Qualquer alteração no número de leucócitos específico ali naquele exame, o médico já vai verificar então que tipo de patologia você tem, que tipo de enfermidade está acontecendo no seu organismo e vai te tratar de acordo com essa alteração. Temos as plaquetas também são chamadas de trombócitos. As plaquetas são fragmentos, então não são células, não possuem DNA. São fragmentos citoplasmáticos que compõem menos de 1% do sangue. Elas são muito importantes no que diz respeito ao processo de coagulação sanguínea, tanto na prevenção dessa coagulação quanto na interrupção de eventos de perca de sangue. Em um ferimento, elas se direcionam ao vaso sanguíneo rompido, formando uma espécie de tampão, e também propiciam a atuação de substâncias que auxiliam nesse processo. Então, as hemácias transportam gases, os leucócitos defendem o nosso organismo, as plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Sempre quando eu dou aula de tecido sanguíneo, eu comento sobre o exame de DNA. Então, quando se vai fazer um teste de paternidade, coleta-se sangue da mãe, do filho e do possível pai. E aí eu pergunto para os alunos, qual elemento do sangue dessas pessoas em que o sangue foi recolhido, qual parte do sangue? Plasma, plaqueta, leucócito ou hemácia? Qual dessas partes é analisada para a gente verificar o DNA, para a gente verificar se aquela criança é ou não filha daquele possível pai? Então, relembrando, hemácia não tem núcleo, é uma célula anucleada. Leucócitos têm núcleo. Plaquetas não têm núcleo e o plasma também não tem núcleo. Então, quando se faz um teste de DNA para verificar paternidade, se analisa os leucócitos. Hemácias não, porque são células anucleadas. Plaquetas não, porque também não são células, são fragmentos citoplasmáticos. O plasma não tem célula, então não tem núcleo. Então, o que é analisado no teste de paternidade são os leucócitos, são as células de defesa da pessoa, que são as únicas partes que possuem núcleo. Se tem núcleo, tem então o DNA, com 23 pares de cromossomos. Então, se verifica os 23 pares da mãe, por isso que precisa de colher sangue da mãe, do filho e do possível pai. Então, vai verificar que esse filho tem 50% do seu DNA, ele herdou da mãe, os outros 50% precisam ser encontrados no sangue do pai. Então, é assim que se verifica um teste de paternidade. Com isso, então, eu finalizo tecidos conjuntivos. E aí, para resumir, nós temos 4 tipos de tecidos no nosso corpo: tecido epitelial, tecidos conjuntivos, tecidos musculares e tecido nervoso. Já falei de tecido epitelial e já falei dos 4 tipos de tecidos conjuntivos: tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e agora tecido sanguíneo. Próxima aula veremos tecidos musculares. Tudo de bom para vocês, até mais.